Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT, contando para vocês algo que eu fiquei aprontando no sábado com o cliente. Meio de emergência, a gente tinha que resolver, ficamos o sábado inteiro fazendo isso. Então, o que a gente fez? O cliente tinha feito algo que eu não estou reproduzindo aqui corretamente, até porque é direito dele, ele que fez, que era basicamente o quê? Como se fosse um controle de salas de ocupação. Então tinha aqui as diferentes salas da empresa e aqui ele ia colocando os dias. Então ele escrevia uma data, a outra data, ia preenchendo com os horários o que tinha. Então, por exemplo, qual era a atividade, quem era o professor e o que ia fazendo. Conforme ele ia preenchendo, ia pintando com cores o que estava acontecendo. Então ele tinha um diagrama bem legal de cores mostrando a ocupação das salas. A cor era baseada na atividade, tinha mais algumas informações que eram preenchidas aqui, enfim. E com isso ele fazia uma tabelinha dizendo o que tinha naquele dia, e aquele dia com os horários aparecia pintado, cada sala, cada cor uma atividade, tinha uma cor para limpeza, uma cor para quando era curso, uma cor para reunião, enfim, super legal. Qual que foi o problema? E é a grande questão. Quando a pessoa começou a querer tirar mais dados disso, ela precisava saber, por exemplo, não, eu preciso saber uma taxa de ocupação da sala. Ou então, não, eu preciso saber agora quantos dias o professor X, o Daniel, o outro professor, veio aqui. E daí começou a ficar complicado, por quê? Porque esse formato que ela tinha numa tabelinha estava muito legal visualmente, mas como banco de dados, isso estava muito ruim. Até pelo formato que tinha. A data ficava escrita como, vamos dizer assim, um título na parte superior. Então, era difícil você puxar por data cada linha, porque como é que eu vou saber de qual dia que é essa linha? Não está na mesma linha, está num cabeçalho superior. A mesma coisa, aqui tinha, sei lá, curso VBA. Também, o dia do curso VBA estava aqui em cima. Então, isso complicava bastante. Apesar de você ter uma tabela num formato muito legal e ter também um visual muito legal para entender o que está acontecendo, ficava muito complicado ter uma ideia de banco de dados e ter uma ideia de indicadores disso. Nesse sentido, deixa eu descobrir quantos dias eu tive curso de Excel. Ficava muito difícil saber. Então, qual foi a sugestão? Foi fazer realmente um banco de dados. Então, fazendo aqui embaixo mesmo que tivesse, por exemplo, o quê? Data, atividade, daí a gente separou hora início, hora fim e assim por diante. E daí, deste banco de dados, com este que passou agora, em vez de colocar na tabela, preenchi o banco, com isso era feito essa tabela e com isso depois eram tirados relatórios. E qual é a grande questão desse projeto? Primeira coisa quando você fala em transformar isso em banco de dados nossa, eu tinha uma tabela que era muito mais simples, era muito mais sossegado de preencher, e de repente eu vou ter que parar tudo para preencher de uma maneira mais complicada, só para tirar a mesma coisa que eu já tinha. E a resposta é sim, você precisa fazer isso. Por quê? Porque se você não fizer isso neste momento, você não vai tirar as outras informações. A partir daqui, o que aconteceu? Tinha um dia qualquer, por exemplo, vou pôr aqui qualquer dia, e daí para puxar quantas atividades teve num dia, fazia uma tabela dinâmica compilando por dia. Para puxar aproveitamento, fazia uma tabela dinâmica, por exemplo, de sala, compilando qual era o total de salas, qual era o total de horário, hora início, hora fim, você tinha duração. Então, compilava a duração do tempo, compilava vezes o número de dias, era só fazer uma contagem de dias aqui, ou pegar dia final, de inicial menos dia final, enfim, dependia um pouco do caso, por questão de fim de semana, enfim. E com isso você multiplicava por 8 horas, que era o tempo que a sala estava livre. E daí você fazendo a proporção, você obtinha, então quer dizer que a sala estava 75% do tempo ocupada. E repare como isso, ainda que seja tranquilo no banco de dados, dessa maneira que eu estou falando, por exemplo, se aqui é dia 1, aqui, por exemplo, é dia 5, que é o último dia registrado. Você consegue puxar isso por uma fórmula de máximo. Então, eu sei que foram aqui 5 dias,
8 horas eu tenho então 5 vezes 8, 40. Se eu ocupei a sala por, somando aqui, fazendo uma tabela dinâmica para somar a duração, se eu ocupei por 30, eu tenho 3/4, 75%. Então, falando isso aqui, é fácil de entender, dá para perceber como tirar isso do banco de dados. Mas qual foi a grande questão desse projeto? Você ter a coisa bem organizada, ela estar no formato visual, você fala, olha, a gente vai ter que fazer num formato muito pior visualmente, mas porque senão você vai ficar restrito a isso daqui que você tem em cima. Se você quer tirar todas essas outras coisas, esse formato que é legal, esse formato que funcionou sempre, esse formato que você já está usando há um tempão, vai ter que ser abandonado em prol de um formato de banco de dados. Ah, quer dizer que jogou isso fora? Não. Isso passou a ser um relatório desse banco de dados. Então é isso, pessoal, comentando esse caso, essa necessidade de transformação. Para quem também está passando por alguma coisa similar, sempre ter isso em mente. Às vezes você pode ter uma tabela linda visualmente, mas quando você quer extrair mais coisa dela, você precisa, vamos dizer assim, dar um passo para trás para conseguir avançar. Então fiquem ligados para mais dicas, fiquem ligados no nosso canal para respostas de dúvidas. Aliás, mandem sua dúvida para nós sempre respondemos. E até mais, pessoal, até o próximo vídeo.